Asus X543M. Esse notebook que foi um grande erro da Asus, apesar de ser uma grande empresa e o notebook ser muito bom em designer, seu sistema é muito lento por conta do seu hardware, que é muito fraco. 4 GB, o Windows não aguenta. Então vamos desligar e vamos tacar um Linux nele. Mas para isso, você deve se atentar ao seguinte: não faça como eu, não use SanDisk de plástico. Compre as versões de ferro. Eu já perdi um desses daí e agora só restou esse aqui nesse estado precário. Todavia está funcionando. Para maior eficiência e agilidade, eu vou utilizar a porta 3.0 deste notebook com SanDisk, que é 3.0, que ainda funciona. Agora vou ligá-lo e ficar apertando a tecla correspondente ao modo boot, que eu nem sei qual é desse notebook. Apesar de eu ter apertado o F12, não entrou no modo boot, mas me deu a opção de entrar na restauração do Windows. Chegando nessa janela, fui até solução de problemas, em seguida eu cliquei em opções avançadas e configurações de firmware e Wi-Fi. Pronto, pedi para reiniciar. Ele entrou nessa BIOS que, a propósito, é linda, hein, a BIOS do Asus. Pressionarei agora o F8 para nós acessarmos as configurações gerais dessa placa-mãe deste notebook. E como vocês visualizam em tela, tem 4 GB de memória RAM e ainda compartilha isso com a placa gráfica integrada. Então nós vamos entrar no Security Boot e vamos desativar a segurança para que possamos instalar o sistema operacional diferente do que está atualmente, que é o Windows. Vou escolher o Flash Drive SanDisk aqui no boot. Agora é só a gente salvar as configurações e reiniciar o notebook, assim como faríamos em qualquer desktop. Com o boot do Ventoy eu tenho o Big Linux 24/7/2024, o Linux Mint 22 Cinnamon 64 bits ou o outro que é mais leve, que é o Linux Mint 22 XFCE 64 bits. Mas nós vamos utilizar aqui, por teimosia, o Big Linux, porque eu gosto muito dele, do visual, da estrutura, dos drivers, etc e tal. E vamos ver se vai aguentar. Nós vamos escolher aqui a segunda opção, que é para GPUs antigas da Intel, da AMD e outros componentes. Agora vamos esperar ele carregar o sistema para entrar no modo live para a gente iniciar a instalação. Aqui eu vou escolher português Brasil, BR, né, português, e vou escolher o NextG, que é o visual mais agradável que eu acho. E essa opção aqui Dark, embaixo, do lado direito, né, como vocês viram. Quero adiantar que ele é um pouquinho lento, eu fiz alguns cortes, pelo menos para iniciar, para a gente abrir a instalação, tá? No decorrer do uso, vocês vão ver que ele fica bem melhor. Ficou fluido o uso do mouse aqui na tela, a primeira impressão que eu tive no modo live. A internet funcionou perfeitamente, ele encontrou minha rede 5G, ou seja, não precisei usar a primeira opção já com os RTL, etc e tal. Aqui eu vou testar o Bluetooth e ele funcionou perfeitamente também, encontrando os dispositivos. O áudio também ficou bom, a porcentagem de brilho também deu para ajustar aqui. Bom, então vamos direto para a instalação. Vou clicar aqui no botão para instalar, vou clicar em continuar aqui, no botãozinho azul. E agora esperar que o Calamares faça o processo de análise da minha localidade. Bom, não está conectado a uma fonte de energia, não tem problema, está com mais de 50%. Já avançando aqui, ó. Opções de instalação, lado a lado ou substituir uma partição, a formatar o disco e particionamento manual. Eu vou escolher formatar o disco e vou eliminar esse Windows de uma vez por todas. Toma, tesourinha. Bom, aqui é só clicar em prosseguir ou próximo. Aqui você coloca o usuário, mas não faça como eu, não coloque ADM, que o sistema não vai instalar. Coloca a senha e clique em próximo. Bom, agora 23:12. A média não chega nem a 20 minutos, é que eu tive um grande erro. Olha lá. Ó, galera, o que eu fiz aqui, ó. Eu vou ganhar sempre. Tome o sistema, ó. Coloquei numa localidade que eu sempre vou ganhar. Yes. E para relaxar, nada melhor que um chá, pois ele não tem SSD. Ele está utilizando um HD mecânico de 2,5 polegadas. Como vocês podem ver aí, ó, tinha dado um erro na minha instalação, então eu terei que fazer novamente. Aí sim eu vou fazer as devidas correções, que foi o nome do usuário. Não coloque ADM, galera, não instala. E por isso teve que recomeçar a contagem, né? 35 foi o tempo que eu comecei. Bom, vou reiniciar agora porque a instalação foi um sucesso. Ó, a instalação está completa, fecha o instalador.
E agora cliquei para reiniciar e nós vamos ver se ele vai iniciar de boa. Pronto, já está subindo os dados do sistema. Confesso que é um pouquinho demorado para ligá-lo e para entrar, porém funciona muito bem e durante o uso você não sente tanto problema de atraso, travamentos e tal. No final das contas, está saindo melhor do que o Windows para um sistema tão fraco como esse, ou esses hardwares fracos. Nós vamos fazer aqui uma instalação, atualização que já está disponível. E a instalação, vocês vão ver que será um sucesso e um pouquinho só demorado, nada demais. Vamos reiniciar agora o notebook. O sistema está atualizado. Bom, como eu falei, sempre demora um pouquinho para reiniciar, todavia, seria a senha e tome. Bom, agora sobre o uso dos recursos dele, só gastou 1 GB, galera, o sistema operacional. E o HD, como eu falei, ó, tem 1 TB de HD e só está usando 7,5 o sistema operacional. Já o uso de CPU está bem aceitável. Já quando a gente abre janelas, etc e tal, principalmente o YouTube que vocês estão vendo aí, ó, infelizmente o consumo aumenta bastante, ficando ali em torno de 70, 80, às vezes batendo 100% para abrir. Outra hora cai. O Plasma tem até um baixo consumo. Já testei aqui o update, se vai ser rápido, funcionou perfeitamente bem. Como nem tudo são flores, infelizmente o bug no menu de aplicativos aqui embaixo teve bugs por conta de eu utilizar uma versão do macOS Sonoma, se eu não me engano. Isso ocorreu no Core i7 também. Apesar desse pequeno problema, o menu funcionou muito bem apertando a tecla Windows. O processo de instalação de alguns aplicativos se torna um pouquinho lento, chegando a oscilar bastante os usos dos recursos. Já para a navegação, ficou extremamente fluido, sem engasgos. Aqui, naveguei num site de direita, Poder 360, aproveitando aí, ó, a homenagem ao Silvio Santos, um grande homem brasileiro. Apesar de dizerem que não é muito recomendado para esse tipo de configuração de 4 GB, eu gostei muito do Plasma trabalhando com baixo consumo de CPU, quando você não está com o uso de nenhum software, por exemplo. Então eu resolvi usar o OBS Studio e fazer um monitoramento. O uso da CPU permaneceu beirando os 40%. Aqui embaixo você vê o OBS Studio. Aqui você vê também o Plasma operando e o OBS também, ambos ali de 5 a 15%.